Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e já convido a todos vocês a verificar qual será o nosso conteúdo de hoje. Vem comigo! Então, hoje é a nossa aula 185 de Educação Física e nós iremos falar sobre danças folclóricas. E eu já quero saber, quem é que gosta de dança aí, hein? Eu amo dança. Vamos já chamando aqui a atenção de vocês para o nosso cenário. Observem, qual é essa dança que vocês estão vendo aqui? Será que ela é uma dança folclórica? O que será que caracteriza uma dança folclórica? É o que vocês irão aprender no dia de hoje na aula de Educação Física, tá certo? Então vamos começar ali pelas características de danças folclóricas. Bom, vem a primeira pergunta. O que são danças folclóricas? E eu já respondo para vocês. São danças recreativas, tradicionais do povo, passadas de geração para geração, e elas sempre estão ligadas a algum aspecto que pode ser religioso, pode ser uma festa daquele local, pode estar relacionado às lendas, a fatos históricos, a acontecimentos do cotidiano e brincadeiras de uma determinada região, certo? Uma outra característica que é muito marcante nas danças folclóricas está relacionado à canção, à música, né? Ou seja, a musicalidade. As danças folclóricas, elas possuem músicas animadas, figurinos e cenários representativos, coloridos, que mostram vida. E eu já vou chamando vocês aqui para observar o nosso mapa, né? A gente sabe que o nosso país é riquíssimo na culinária, na cultura, e nas danças folclóricas não seria diferente. Tanto é que eu vou mostrar para vocês duas danças de cada região aqui do nosso país. Vocês vão se surpreender. É cada dança interessante, certo? E eu já vou chamando ali, começando pela nossa região, a região norte. Vamos lá? Muito bem. Então, na região norte, eu vou apresentar duas danças para vocês, que é o nosso querido e famoso boi-bumbá, conhecido nacionalmente e internacionalmente também. Internacionalmente também. E o nosso carimbó, que também é muito conhecido, não só na região norte, mas em todas as outras regiões, né? Então, a nossa cultura também chega lá nos outros estados, certo? E vem comigo, vamos conhecer um pouquinho dessa história? Então, a gente começa ali pelo boi-bumbá, né? De acordo com os historiadores, a origem vem da Europa, né? Uma origem europeia. E ela foi trazida pelos colonizadores portugueses. Quando ela chegou aqui, ela foi se modificando, porque foi ganhando alguns aspectos de outras culturas, que no caso era a cultura africana e indígena, tá certo? Então, durante o período colonial, com a escravidão e a criação de gado, que a lenda do boi-bumbá tomou corpo, né? E se originou daí, que é o que a gente conhece até os dias de hoje. Então, a história do boi-bumbá, ela foi inspirada numa lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. Então, lá naquele tempo da colonização, que tinham muitos escravos, né? Aí tinha os donos da fazenda. Então, começou nesse período. Bom, a história é assim. Dizem que a mãe Catirina, ela estava com muita vontade, muito desejo de comer a língua de um boi. E o pai Francisco foi caçar esse boi e escolheu o mais charmoso, o mais chamativo ali, né, do rebanho. Só que ele não imaginava que o boi que ele tinha escolhido era o boi favorito do seu amo, do fazendeiro. E o que aconteceu? Ele matou esse boi. E aí, quando o fazendeiro soube, pediu para prender Francisco e achar o boi. Foi quando os outros funcionários acharam esse boi morto, mas com a ajuda de um pajé, ele voltou à vida, né? Ele ressuscitou. Então, aí vem toda essa origem da história do boi-bumbá, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre a dança. Vamos lá? Muito bem, então o boi-bumbá é uma dança que combina movimentos de braços e giros, em passos de 2 para lá e 2 para cá,
As músicas normalmente descrevem histórias e lendas. Então é um festival folclórico muito bonito, como eu disse a vocês, conhecido não somente aqui no nosso país, mas internacionalmente também. Tanto é que nas transmissões do Boi Bumbá nós temos aí várias participações de vários países, certo? E vários estrangeiros vêm conhecer também essa grandiosidade que é o Festival Folclórico de Parintins, onde o nosso boi ali mostra toda a sua beleza. Vamos conhecer alguns personagens do Boi Bumbá. Vamos lá? Então aqui, a gente sabe que durante a apresentação aparecem vários personagens. Um deles é a Sinhazinha da Fazenda, que é a moça bela do lugar, né? A filha do fazendeiro, que encanta todos que estão à sua volta, né? Prosseguindo, além da Sinhazinha da Fazenda, nós temos também quem? Pam, pam, pam. Lendas amazônicas. A gente sabe que ali naquela apresentação do Boi Bumbá, sempre eles vêm trazendo o quê? Uma lenda amazônica que vão contar a origem ou a história daquela lenda. Prosseguindo, além da lenda, nós temos quem? O pajé, que é a pessoa que traz de volta, né, o boi para viver, né, ressuscita esse boi. Prosseguindo, além do pajé, nós temos a porta-estandarte, que vem trazendo o estandarte do boi, no caso nós temos aí o caprichoso, pode prosseguir. Logo depois nós temos quem? A Cunhamporanga, a moça bela do lugar, aquela índia guerreira, forte, né? Prosseguindo, nós temos a rainha do folclore, que vem mostrando aí toda a beleza e encanto da fauna e flora. E vários outros personagens dentro aí dessa apresentação, certo? Prosseguindo, eu quero falar para vocês a respeito de uma outra dança que é marcante aqui da nossa região, que é o carimbó. O carimbó é uma dança de origem indígena com os nomes curi, que significa pau oco, e mimbó, que significa furado. Então, pau oco furado, que vai produzir um som, certo? É uma dança muito alegre, você já consegue observar pela vestimenta desses dançarinos. É bem agitada, com os passos marcados, com muito requebrado. É interessante de ver e de acompanhar também. Prosseguindo, vamos lá para a nossa região Nordeste, que também é riquíssima nas danças folclóricas. E eu trouxe para vocês o frevo e o maracatu, as duas ali bem presentes no estado de Pernambuco. Vamos lá? Então, o Nordeste, assim como o Norte, apresenta grande pluralidade cultural com elementos diversificados. Um desses é o frevo, que é uma dança super popular que mistura a marcha, o machixe e os elementos da capoeira. Ele é um ritmo extremamente acelerado, onde esse nosso dançarino utiliza aí uma sombrinha para fazer os seus movimentos. Assim como o frevo, nós também temos o maracatu, que é um ritmo musical com dança típico da região pernambucana. Ela reúne uma interessante mistura de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus. Possui uma forte característica religiosa. Vão vendo aí as características de cada dança. Prosseguindo, a gente chega aqui no Centro-Oeste, que também é uma região riquíssima nas danças folclóricas, e eu trouxe para vocês os mascarados e o cururu. Mascarados é uma dança muito interessante. Vamos conhecer um pouquinho? Então, primeiro, né, a cultura do Centro-Oeste, assim como todos os outros, é riquíssima. A gente tem a presença aí dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. E vamos falar sobre os mascarados. Nessa dança, o próprio nome já diz, as pessoas dançam mascaradas. E aí tem uma curiosidade para vocês, é especificamente dançada por homens, onde metade se veste de homem, metade se veste de mulher, todos eles mascarados. É bem interessante. Logo, a outra dança, que é o cururu, ela é uma dança realizada por homens também, onde eles dançam para homenagear os santos e citar passagens bíblicas. Eles comentam acontecimentos políticos e cumprimentam a população enquanto dançam. É bem interessante. Então, vocês viram essas duas últimas danças aí do Centro-Oeste, ela é especificamente o quê? Masculina. Interessante, vale a pena conferir um pouquinho mais sobre cada uma delas. Prosseguindo, nós chegamos aqui na região Sudeste,
que também é riquíssima. E eu trouxe para vocês aqui o samba e Mineiro Pau. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá? Então, olha só, a região sudeste tem manifestações culturais muito diversificadas, com grandes influências dos povos indígenas, dos africanos, europeus e asiáticos. Uma delas é o samba. O samba tem origem africana, é uma dança ritmada e acompanhada por batuques. E aí a gente tem uma diversificação enorme de samba, né? Samba de roda, nós temos o samba que é visto aí pelas escolas, né? Apresentado pelas escolas de samba e assim por diante. Então tem várias vertentes, certo? Por isso que é considerada aí uma dança folclórica. Prosseguindo, nós temos o Mineiro Pau, que também é uma dança específica, né? Executada por homens. E olha só que interessante, cada um leva 1 ou 2 bastões de madeira. A dança é desenvolvida em círculo ou em fileiras que se defrontam, ou seja, se confrontam. Os dançarinos voltados frente a frente para o seu par realizam uma coreografia totalmente marcada pelas batidas dos bastões no chão e também entre eles, certo? Então, Mineiro Pau também é uma dança bem interessante, que lembra um pouquinho uma dança aqui da nossa região. Prosseguindo, chegamos na região sul, lá no finalzinho ali do nosso mapa. Região sul também tem danças lindíssimas. 2 delas são pau de fitas e o fandango. Vamos conhecer aí as suas características. Então, lá na região sul, ela é fortemente marcada pela cultura dos imigrantes europeus, imigrantes alemães, italianos, açorianos, eslavos, japoneses, entre outros. Eles contribuíram para a diversidade cultural do sul do Brasil. Bom, e uma dessas diversidades culturais é a dança chamada pau de fitas, que vocês vão já entender por que recebe esse nome. Então, nessa dança, a gente tem a presença de um mastro, observem aí na imagem, e a partir desse mastro, todos têm fitas coloridas atreladas, tá? Esse mastro, ele fica preso ao chão e cada dançarino, ele vai ter uma fita, lembrando que eles dançam em pares, tá certo? Então, como é que acontece? Eles vão dançando em pares, vão girando e vai montando uma figura nesse mastro. Logo depois eles vão desfazendo, né? Vão girando novamente. Então, no decorrer dos passos da dança, as fitas vão se entrelaçando, formando desenhos e se desentrelaçam também a partir do momento que eles vão girando ao contrário, tá? Outra dança que nós temos é o fandango, também lindíssima. É uma dança em pares, conhecida na Espanha e em Portugal desde o período barroco. Ela é caracterizada por movimentos vivos e agitados com certo ar de exibicionismo, frequentemente acompanhada de sapateado ou castanholas. É uma dança muito bonita de se ver também. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer 2 danças aí de cada região e para refrescar ainda mais a memória de vocês, eu trouxe um vídeo reprisando todas essas danças que nós falamos. Bastante atenção! Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer e vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Muito
Também para essa DLI eu trouxe para vocês 2 questões, então observem bem, tá? Façam a leitura direitinho, que daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção junto com vocês.
Muito bem, alunos, estamos de volta para a nossa correção. E eu já agradeço a participação do Emanuel e da Letícia. Muito obrigada, viu? Continuem por aí, interagindo com os professores, respondendo as questões, porque esse momento é muito importante para vocês, porque vocês vão estar aí sabendo se entenderam ou não o conteúdo, tá certo? Então participem mesmo, participem bastante. E vamos lá. Vamos à questão 1. Primeiro eu vou verificar, vou fazer a leitura, verifico qual é a resposta de vocês e aí sim faço a correção. Então, olha só, na questão 1 diz assim: na região norte, a dança do boi-bumbá já é bastante conhecida. É uma dança que combina movimentos de braços e giros em passos de 2 para lá e 2 para cá. Sobre o boi-bumbá, pode-se afirmar que... E aí, qual é a resposta de vocês? Quero ver, hein? Bom, de acordo com o que eu estou vendo aqui, o Emanuel disse para mim, que a primeira é a letra D e a segunda é a letra B, juntamente com a Letícia. De acordo com a Letícia também, a questão 1 é a letra D e a questão 2 é a letra B. Vamos ver? Vem comigo. Então, olha só, primeiro a gente tem que analisar, afirmativa por afirmativa para poder dizer se é ou não é. Então, o primeiro diz assim: os bailarinos utilizam saias e grandes chapéus. A gente já sabe que não é essa, não está correta, porque em nenhum momento eu falei no boi-bumbá sobre saia e chapéu. Então, a afirmativa 1 já está eliminada. 2. As músicas normalmente descrevem histórias e lendas. Muito bem, essa aqui está correta. Então, a afirmativa 2, ok. 3. Tem sua origem no Nordeste do Brasil. Ok. 4. No Amazonas, a festa do boi-bumbá é realizada na cidade de Parintins. Também está correto. Então, nós temos correto 2, 3 e 4. Logo, a resposta correta é a letra D. Muito bem. Parabéns para vocês, hein? Então, olha aqui o nosso comentário. O boi-bumbá é uma dança que combina movimentos de braços e giros em passos de 2 para lá e 2 para cá. As músicas normalmente descrevem histórias e lendas. Prosseguindo, vamos à questão 2. Vocês disseram que é a letra B, Vamos ver. Essa dança é realizada em pares, conhecida na Espanha e em Portugal desde o período barroco. Seus movimentos são vivos e agitados, com certo ar de exibicionismo, frequentemente acompanhada de sapateado ou castanholas. As características acima se referem a qual dança folclórica? Bom, nós falamos sobre o pau de fitas, sobre fandango, sobre maracatu, sobre mineiro pau, mas vocês tinham que o quê? Se atentar aí às características da dança. Então, ele fala lá do sapateado, das castanholas. Então, a gente já sabe que não é o pau de fita, já sabe que não é o maracatu e nem o mineiro pau. Logo, sobrou pra gente quem? O fandango, letra D. Mais uma vez vocês acertaram, parabéns, viu? Olha aqui o nosso gabarito. Alternativa B, muito bem. E o comentário é o seguinte: o fandango é uma dança folclórica da região sul. Possui movimentos vivos e agitados, frequentemente acompanhado de sapateado ou castanholas. Muito bem, alunos. Emanuel e Letícia, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês arrasaram aí nas respostas, prestaram bastante atenção na aula. Tanto é que tiveram facilidade de responder essas duas questões, tá certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Participem das próximas disciplinas também e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!